Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Iremos falar agora, na disciplina de Sistemas de Controle 1, modelos em variáveis de estado. A teoria de controle ela é muito extensa. Tem vários sistemas, várias modelagens, várias representações, simbologias. Então, a gente começa a disciplina e pensa, poxa, mas a disciplina não está andando, não estou vendo o resultado. Mas é porque tem vários conceitos, vários elementos que a gente apresenta para ampliar ainda mais assim, a gama de possibilidades, de representações, para posteriormente a gente fazer uso na análise do domínio do tempo, na análise do domínio da frequência, dos sistemas como um todo. Muito bem. Então, modelos em variáveis de estado, né, está relacionado com um sistema. Eu quero representar um sistema e eu quero que esse sistema possa ser implementado. Né, um sistema de controle variante no tempo é um sistema para o qual um ou mais parâmetros do sistema podem variar em função do tempo. Né? Então, eu tenho possíveis entradas que variam no tempo. E o sistema de controle, não é que o sistema de controle ele varia no tempo. Né? Eu tenho modelagem do sistema de controle. Mas os parâmetros, os elementos de entrada, mudam com o tempo. O estado de um sistema é um conjunto de variáveis. Então, quando eu falo, qual é o estado do meu sistema atual? Esse estado é definido a partir do conjunto de variáveis, tal que o conhecimento dos valores dessas variáveis e das funções de entrada, com as equações que descrevem a dinâmica, fornecem o estado futuro e a saída futura do sistema. Mas é a mesma ideia da função de transferência, certo? Só que eu vou trabalhar aqui no domínio do tempo, com foco, né, no sistema de variáveis de estado. Eu tenho um sistema que descreve variáveis de estado. Esse sistema recebe determinadas entradas e vai gerar determinadas saídas. E o domínio do tempo é o domínio matemático que incorpora a resposta e a descrição do sistema no tempo t. Então, a gente vai trabalhar isso aqui no domínio do tempo. Claro que eu posso usar o domínio da frequência para facilitar a minha representação, minha obtenção do cálculo, né? Mas o trabalho em si é no domínio do tempo. Os modelos de sistemas apresentados fazem uso de equações diferenciais. Mas a gente vai no domínio do tempo, domínio da frequência? Nós desenvolvemos habilidades especiais nessa disciplina. Né? Podemos trabalhar tanto na Terra quanto no ar, quanto no céu. A representação é feita em uma matriz. Então, ele vai usar uma representação matricial que permite a relação entre entrada e saída no tempo. As equações devem ser linearmente independentes. Ou seja, uma variável de estado, uma derivada, não pode depender de outra derivada. Então, aquela equação que uma coisa depende da outra e a outra depende da outra, não. Eu vou isolar cada termo, né, e cada variável ela se torna independente em relação a outra. Todos expressos no tempo. Assim, as matrizes resultantes podem ser utilizadas por um controlador ou computador, permitindo obter o resultado das equações de saída. Então, eu posso implementar esse sistema em um controlador, em um computador, para implementar a resposta que eu desejo, né? Para calcular a resposta que eu desejo. E a implementação é simples e objetiva. Né? A ideia é o seguinte. O que é uma derivada? Derivada é uma variação em uma resposta no tempo, né? Uma variação que é o f de x0 mais h menos f de x0, onde o h aqui ele tende a zero, uma variação bem pequena ali no tempo. Né? Essa é a minha derivada. Mas eu posso pensar que a derivada em si é uma leitura antes, seria o f de x0, e uma leitura depois daquela variável, o f de x0 mais h, num espaço de tempo pequeno. Se eu penso numa variável analógica, o espaço de tempo pode ser microsegundos, por exemplo, nanosegundos ali do processamento do computador ou do controlador, né? Ou microsegundos. Né? Claro que tem sensores mais lentos, né? Por exemplo, a gente fala de robótica, 50 milissegundos para retornar um sinal de um sensor de ultrassom. Mas tem sensores que a sua leitura pode ser constante. Um sensor analógico de temperatura, por exemplo, você pode estar fazendo essa leitura constante e obter então essa derivada no tempo. Né? E aí na prática, muitas vezes a gente considera esse tempo H, por exemplo, o sensor demora 5 milissegundos para retornar uma leitura. Não, mas esse tempo para mim eu vou considerar ele como infinitesimal, um tempo muito pequeno. E aí eu posso então considerar essa diferença de valores sendo a minha derivada no tempo, né, dividido
pela minha base de tempo. Né? É 5 milissegundos, mas na prática é o menor tempo que eu tenho ali entre as leituras dos sensores. Certo? Ah, mas e tem um sensor lento e vários sensores rápidos? Beleza, a partir dos sensores rápidos eu posso fazer uma média, né, de valores naquele espaço de tempo e usar aquela média de valores. Ah, então a coisa é prática, né? Eu posso usar sensores lentos ou sensores rápidos, mas numa base de tempo ali que eles possam trabalhar juntos, naquela mesma base de tempo, e usar as variáveis de estado para representar ali o seu sistema. A modelagem segue os seguintes passos. Então, vou selecionar variáveis do sistema. Né? A gente vai trabalhar com equações diferenciais, então vou selecionar derivadas de primeira e segunda ordem para representar o meu sistema. Né? Escreve o sistema na ordem N de equações diferenciais, primeira ordem ou segunda ordem, chamadas de equações de estado. Conhecendo as condições iniciais das entradas dos sistemas para T maior ou igual a T0, pode-se resolver as equações diferenciais simultâneas para as variáveis de estado para T maior ou igual a T0. Algebricamente, combinem-se as variáveis de estado com os sistemas de entrada, enquanto-se todos os outros sistemas de variáveis para T maior ou igual a T0, chamadas de equações de saída. Então, a partir das variáveis de estado e a partir da informação de entrada, eu posso calcular as variáveis de estado, então usar variáveis de estado para calcular as equações de saída. Considere as equações de estado e saída representações viáveis do sistema, chamadas de representações no espaço de estados. Para o circuito elétrico a seguir, descreva a representação de espaço dos estados para as variáveis de estado IT e QT. Então, o primeiro exemplo aí, o circuito insere resistor, indutor, capacitor. O indutor tem um comportamento derivativo quando a gente fala do LDI dt, que é a tensão. O capacitor tem um comportamento derivativo quando fala CdV dt, cálculo da corrente. E a corrente é uma derivada da carga, né? A derivada da carga no tempo é a corrente. A variação de carga no tempo. Fluxo de corrente. Muito bem. Se eu faço aqui a lei de Kirchhoff, a soma das tensões, queda de tensão do resistor, RI, do indutor, LDI dt, do capacitor, e aí em função da corrente, 1 sobre C integral de IDT. Então tem a queda de tensão. Cada um dos elementos é igual à tensão de entrada, lei de Kirchhoff das tensões. Se eu substituo aqui para carga, eu tenho o que? Corrente é igual a dq dt. Então di dt vai ser dq ao quadrado, t ao quadrado, dt ao quadrado. O i vai ser dq dt. A integral de i, né? Integral da derivada é igual a própria variável q. E vai ficar o quê? Ld ao quadrado, L segunda derivada de q, mais R primeira derivada de q, e 1 sobre C, que é igual a Vt. E as variáveis de estado selecionadas, elas não podem apresentar relação direta entre as derivadas, assim conseguimos obter equações linearmente independentes. Então, se eu olho aqui, nessa equação eu tenho carga e tensão. Nessa equação eu tenho corrente e tensão. Então, não estou mostrando dependência entre as variáveis aqui. No passo 2 dessas equações, pode-se obter duas equações diferenciais de primeira ordem. Eu tenho uma equação que é dq dt igual a i, isso aí é básico, né, por definição. E tem essa equação aqui, LDI dt mais RI mais 1 sobre C integral de dt igual a V. E aí, aplicando aí integral de dt é igual a Q, né, eu substituo o d e dt que isola o L d e dt, passo o L dividindo, ficou d e dt igual a menos 1 sobre LCQ, né, onde Q está relacionado com a integral de i dt é igual a Q, menos E dividido por L, e mais 1 sobre L, o L passa dividindo aqui, né, dt. Então ele pegou essa equação, isolou o L dt, passou o L dividindo e substituiu onde é a integral de dt, substituiu por Q. Eu tenho, então, dq dt, uma derivada da carga igual à corrente,
E d e dt não depende da derivada da carga. Ah, depende da carga. Legal. Mas a carga é uma variável e a derivada da carga é outra variável. Então são independentes. O R sobre L e 1 sobre L dt. Ah, mas o I está aqui também, beleza. Mas o dq dt ele não pode depender do di dt. E o di dt não pode depender do dq dt. Essa é a questão do linearmente dependente. Essas equações de estado podem ser resolvidas simultaneamente para as variáveis de estado qt e it, usando transformar de Laplace, se conhecemos as condições iniciais e a entrada dt. Na prática, nos nossos cálculos, nos nossos exercícios, a gente vai considerar variáveis iniciais iguais a zero. A partir das duas variáveis de estado, dq dt e di dt, pode-se resolver para todas as outras variáveis do sistema. Por exemplo, a tensão do indutor VL pode ser expressa, escrita, né, em termos das variáveis de estado e da entrada VT. Então eu tenho o VT é uma entrada. Eu tenho as variáveis aqui. A partir de duas variáveis de estados, pode-se resolver então para todas as outras variáveis do sistema. Por exemplo, a tensão do indutor VL pode ser escrita em termos das variáveis de estado e da entrada. Quais são as variáveis de estado? Q e I. Quais são as entradas? Eu tenho apenas uma entrada, VT. Então, eu posso calcular uma saída da tensão do indutor, é igual a menos C sobre QT, menos RI, mais VT. Eu posso calcular tudo em função do QT e do I de T, tendo como entrada a derivada de QT e a derivada de I de T. A combinação das equações de estado e equações de saída forma uma representação viável do sistema, chamada de representação no espaço dos estados. Eu tenho a condição de entrada, né, que é a variação da carga e da corrente. Então como se fosse a entrada ali, variando um pouco a carga e a corrente. Eu tenho uma tensão de entrada, que é uma variável também de entrada. E o comportamento dessas variáveis permite então eu calcular as variáveis de estado, que é o Q e o I, carga e a corrente. Observando aqui a construção matricial, dq dt é igual, multiplica a linha por coluna, né? Multiplica a linha por coluna. Então eu tenho 0Q mais 1I mais 0VT. Então vai dar essa equação aqui. Essa equação aqui. Segundo, d dt, linha, coluna. d dt é igual a menos 1 sobre LCQ menos RLI mais 1 sobre LVT. 1 sobre LVT. Que é essa equação aqui. Certo? E a equação de saída eu tenho menos 1 sobre L Q menos RI mais VT. Mais 1 VT, né? Que é só a saída, então fica só um VT aqui. Então, eu tenho variáveis que representam os valores de entrada, meus parâmetros de entrada, dq dt, di dt e a tensão VT, as variáveis de estado, e a partir do cálculo das variáveis de estado eu obtenho, né, o valor da minha saída, da minha respectiva saída. Isso aí numa representação matricial é bem mais fácil de ser feita, né, e utilizada em um computador ou no processamento matemático. As equações de estado, né, como mostrado anteriormente, elas podem ser descritas dessa forma aqui, ó. X pontinho, né, um pontinho que é como se fosse a derivada, né, no tempo, e aqui no espaço seria o S, no espaço não, assim, na frequência seria o S, né, pontinho aqui, AX mais BU, onde AX, ó, X corresponde à matriz de entrada, né, das variáveis de estado, da derivada da variável de estado, o A corresponde à matriz de valores ali correspondentes ao X,
O B está relacionado com a minha entrada, né? V de T. E a equação de saída pode ser escrita o quê? Y igual a Cx mais DU. Onde Cx é a matriz que vai multiplicar as variáveis de estado. E D é igual a 1, né? E U é igual a VT pela entrada única, né? Que é VT. Certo? E por que tem uma matriz aqui e aqui não tem matriz? Porque aqui é só uma saída. E esse X aqui é uma matriz, né? Uma entrada matricial. Certo? Isso aqui é para o cálculo do Y igual a VL, a tensão do indutor. Se eu quisesse calcular outra tensão, seria outro cálculo. Representação de equações de estado. O que representa cada um, né? O X são o vetor de estado, né? As variáveis de estado. O X pontinho aqui é derivado das variáveis de estado com respectiva consideração do tempo, né? O Y é o vetor de saída, o U é a entrada, ou variável ou vetor de controle, né? Quais são as variáveis que eu estou controlando ali? O A é sistema matricial, né, relacionado ao X. O B, matriz de entrada, relacionada ao U, que é a tensão de entrada, por exemplo. O C, matriz de saída, que está multiplicada por variável de estado. E o D, Feedforward matriz, né, a matriz da tensão que vai ser levada para a saída, né, do sinal de entrada aqui do U, que vai ser levado para a saída, né? Por isso que é feedforward, né? É o caminho direto para a saída. Aqui um exemplo, né? Eu tenho um circuito de tensão alimentado com tensão, indutor, resistor, capacitor, insere. E aí, questão que o NIS é legal porque ele faz até uma análise bem tranquila da tensão, das cargas, né? Identifica as variáveis do sistema. Bom, eu tenho indutor, eu tenho a derivada aí de LD e DT, que vai representar a tensão do indutor. E eu tenho um capacitor, que eu tenho um comportamento derivado aí CdVdt e de T. Mas por que é tão legal a equação diferencial? Que interessante. Porque eu estou usando a base de tempo, né, a referência da base de tempo ali de entrada, né, e essa variação do valor do antes e do depois que vai representar minha derivada. Isso aí é usado em processos industriais, né? Por exemplo, para você fazer cálculos internos, você usa a derivada ou a integral, né, para calcular. Você tem um fluxo no tempo, você tem o fluxo, e aí do fluxo você consegue calcular a vazão, né? Ou se você tem uma variável de deslocamento, e aí você consegue a partir disso calcular a velocidade. Então você pode usar a derivada integral para facilitar os seus cálculos em sensores instalados no seu sistema, né, para modelar o seu sistema de controle. Aplique a teoria do circuito. Com as leis de Fichte da corrente da tensão, pode-se obter IC. Ó, IC está aqui, ó. Se eu considerar esse nozinho aqui, ó, eu tenho IC saindo e IE saindo, como se fosse IC mais IE. IC aqui, IC mais IE. Igual a IL, porque o IE está entrando. Então, IC mais IL é igual a IL. Só que eu quero isolar o IC. Então, vai ficar IC é igual a menos IL mais IL. O IE, olha, vai cair aqui no 0 volts. E está passando por essa resistência. Então, menos 1 sobre R VC. Né? V é igual a I é igual a V sobre R. Então, eu tenho a mesma tensão que está no resistor está no capacitor. Então, VC, para não ficar dando muito nome de tensão, né? Então, eu posso até usar aqui. Em referência à tensão do capacitor, que é que eu estou usando lá nas minhas variáveis aqui, da derivada. Menos 1 sobre R VC, a tensão, os dois estão paralelos, não tem uma resistência aqui na linha, né? Então, a tensão que está no capacitor é a mesma tensão que está no resistor, mais IR. E VL? VL está aqui. Opa, VL está aqui. VL é igual a menos VC. VC é a mesma tensão que está no resistor. Então, VL vai ser igual a menos VC mais VT. É como se fosse, ó, a tensão de alimentação menos a tensão que está aqui é o que está sobre o indutor. Ah, é porque já isolou aqui, né? Então, VL mais VC é igual a VT. VL, a tensão que está no indutor, mais a tensão que está aqui no resistor e no capacitor,
é igual a VT. Então, VL isolado é igual a menos VC mais VT. Sabendo que eu tenho isso aqui, ó, IC é igual a CdV dt, então IC, CdV dt vai ser igual a isso aqui. VL é igual a LD e dt, então LD e LDT vai ser igual a isso aqui. Ah, então já coloquei na representação do sistema. Quais são minhas variáveis de estado? VC e L. Quais são minhas derivadas de entrada? dVC, dt e dIL, dt. Legal. Isolando aqui, né? O C passa dividindo. Eu obtenho menos 1 sobre RCVC mais 1 sobre C e L. Isolando aqui também. Menos 1 sobre LVC mais 1 sobre LVC, VT, né? Que é a tensão de entrada. E aí eu obtenho as equações de variável de estado. Já está no formato de equação de variável de estado. Passo 3. Quais são as condições iniciais a serem consideradas? Não, todas as condições iniciais iguais a zero. O circuito está desligado, o indutor capacitor descarregado. É isso que quer dizer as condições iniciais iguais a zero. Encontre a equação de saída nesse caso. Essa é a minha equação que eu desejo, saída, né? A saída que eu desejo. Calcular o IR, é igual a 1 sobre RVC. Calcular a corrente que está passando aqui. Certo. Passo 5. Resultado final é a representação no espaço de estados. Então eu tenho aqui dVC dt igual a menos 1 sobre RC, VC mais 1 sobre C e L. Menos 1 sobre RC, VC, multiplicando em minha coluna, mais 1 sobre C e L. Mais 0 VT. Certo? Não tem VT aqui. Considera aqui o pontinho representando o quê? A derivada, a primeira derivada. E L, derivada de dIL dt, menos 1 sobre LVC, mais 1 sobre LVT. Menos 1 sobre LVC, mais 1 sobre LVT. Ah, legal. Linha, coluna. Né? Multiplicar aqui a linha. E R aqui é igual a quê? 1 sobre R e 0 aqui, VC. Né? 1 sobre R e VC. Então, toda a minha entrada em função, eu tenho uma entrada de derivada das variáveis de estado, calculo as variáveis de estado. A partir do cálculo das variáveis de estado, eu posso obter a saída que eu quiser. Assim, uso a equação de representação no espaço de estado para obter os valores das variáveis de estado, tendo como entrada a derivada das variáveis de estado, para assim calcular a função de saída. Legal. Repetindo o que eu falei. Aqui um exemplo que a gente já falou sobre ele, né, na modelagem do plano da frequência, né, considerando sem atrito aqui, eu tenho um amortecedor com coeficiente D, uma carga, uma mola com coeficiente K, massa M1, massa M2 e uma força sendo aplicada aqui. Quando a força F é aplicada aqui, eu tenho um deslocamento x2 dessa massa, tenho um deslocamento x1 dessa outra massa. Muito bem, isso aqui a gente fez em outro vídeo. Pesquisem no nosso canal sobre modelagem de sistemas mecânicos. Na modelagem desse sistema mecânico, a gente tem o que? A modelagem da massa, né? Massa vezes aceleração. A força da massa é massa vezes aceleração. E aí, do amortecedor, a constante de viscosidade do amortecedor vezes a velocidade. E a mola vezes o deslocamento, né? A constante da mola vezes o deslocamento representa a força da mola. Então, considerando aí que a relação de forças e a lei de Newton de ação e reação, eu tenho que, a partir do momento que na massa 1, não tem nenhuma força sendo acionada aqui. Porém, essa inércia é mantida pela massa, e a massa é vezes a aceleração, que é a derivada segunda do deslocamento, mais a constante do amortecedor vezes a velocidade, que é a derivada primeira do deslocamento, mais K vezes x1, que é a força da mola. Porém, essa mola ela está entre a massa 1 e a massa 2. E a massa 2 sendo deslocada para frente ou para trás vai influenciar. Então, menos Kx2, né, o deslocamento x2 aqui. Eu tenho um referencial de posição x1 e x2. Igual a zero, por quê? Porque não está sendo feita nenhuma força
sobre a massa 1, o amortecedor e o carro. A única força que está sendo feita sobre o carro é respectiva a x2, aqui a massa 2, que foi considerada aqui. Da mesma forma, a massa 2 é derivada, a força da massa 2 derivada a segunda é a massa vezes a derivada a segunda de x2. Eu tenho a mola, né, sendo puxada ali quando eu faço uma força na massa 2, mas depende também da massa 1, né? Então eu ponho menos kx1, porque dependendo, por exemplo, se x1 vai para frente, eu vou fazer menos força aqui para puxar para frente aqui. Então tem uma influência diferente, né, em relação ao deslocamento de x2 aqui. Por isso que é menos, no diferencial. E essa força aqui está sendo aplicada em massa 2. Aqui a força aplicada em massa 2. Ah, então essas são as equações que representam o meu sistema. Beleza. E agora, para eu enxergar essas equações em variáveis de estado, aí eu tenho que fazer o quê? Bom, vou usar a segunda derivada. O que é a primeira derivada? Velocidade. E a segunda? A aceleração. Então, o que eu posso fazer? Eu posso considerar a variável da velocidade. A velocidade, ó, eu já considero aqui. D ao quadrado de x1 dt ao quadrado é igual a dv1 dt. Né? Velocidade, né, a primeira derivada do deslocamento é a velocidade. Então, a derivada da velocidade vai ser igual a segunda derivada do deslocamento, que é a mesma coisa de aceleração. E daí? E daí que, por exemplo, eu vou usar agora as minhas variáveis de estado. Eu tenho a primeira derivada e a segunda derivada. Eu tenho que levar isso em conta também. Eu tenho que considerar essas variáveis de estado relacionadas à primeira e segunda derivada. Então, em relação à primeira derivada, é uma variável de entrada, né, variação do espaço, que é igual a velocidade de 1, né, a variação do espaço no tempo, a velocidade V1, x1, né, a variação do espaço no tempo x1 é igual a V1. Aí, a variação da velocidade 1 no tempo, e aí está relacionado com essa equação aqui, vai ser igual a quê? Ó, o M1 passa dividindo, eu vou isolar o dx1 dt, porém, d2x1 dt2, d2x1 dt2 vai ser igual a dv1 dt, então substituo aqui por dv1 dt, d2x1 dt2, né, a derivada segunda do x, passo o M1 dividindo e isolo os termos, né, então vai ficar menos k M1 x1, que estava desse lado, passou negativo, menos d sobre M1 V1, porque é dx1 dt, e mais k sobre M1 x2, que estava menos aqui, passou mais. Então isolo os termos, considerando isso aqui agora como derivada da velocidade no tempo, obtém as duas equações. A primeira equação é o que? Derivada de x1 dt. E a segunda? Derivada segunda de x1 dt. Mas para não ficar... Como eu sei que a derivada segunda x1 dt é a derivada de V1, então vou deixar em função de V1. Né? Para não ficar... Para reconhecer essa variável, né, no meu sistema. Ó, V1 aqui. Ó. dx1 dt é igual a V1. Então considerei isso. O V1, né? Igual a dx1 dt. Mas não é igual aqui? É igual, mas assim, são variáveis diferentes aqui no meu sistema. Eu considero diferentes variáveis. Para fragmentar melhor e para ficar mais fácil de entender. dx2 dt é igual a v2. Seria uma variável v1, uma variável v2. E da mesma forma aqui, ó, considerei como velocidade. Então, derivada segunda de x2 dt2 é igual a derivada de v2 dt. Passo M2 dividindo, isolo os termos, né? Então vai ficar menos kx1, vai ficar mais kx1 sobre M2, menos km2 sobre M2x2, que é esse aqui, e mais 1 sobre M2 ft. Então aqui eu tenho as quatro derivadas agora.
eu tenho a derivada. Eu tenho a derivada de x1 dt, a derivada de v1 dt, a derivada de x2 dt e a derivada de v2 dt. E aqui eu tenho as equações de estado x1, v1, x2, v2. Ah, x1, v1, x2, v2, na mesma sequência, ó. dx1 dt, x1, dv1 dt, v1, dx2 dt, x2, dv2 dt, v2. E aí, as variáveis de estado são derivadas. Eu não posso usar a derivada segunda ou terceira no sistema. Como é que eu vou calcular a variável segunda? Né? Então, eu tenho que ter um sensor, por exemplo, de velocidade para calcular o diferencial de velocidade. Eu tenho que ter um sensor aqui. E aí, claro, nesse cálculo pode ser provido antes, né? Pode ter uma modelagem lá do sistema, e que eu tenho um bloquinho ali que faz esse cálculo para mim também. E aqui eu consigo separar, ó, dx1 dt, dv1 dt, dx2 dt, dv2 dt. E aqui, ó, se eu pegar ali em coluna, vai dar o quê? dx1 dt é igual a v1 mais 0. Da mesma forma, essa equação aqui, ela está relacionada com v1 dt, menos k sobre μ1 x1, menos d sobre μ1 v1, mais k sobre μ1 x2, mais 0 ft. É o que está aqui, ó. Essa equação aqui. Deixa eu apagar aqui. Do amarelinho. Essa equação aqui. Segunda, né? A terceira, dx2 dt mais v2. x2, dx2 dt, linha, coluna, v2. E por último, essa última equação aqui, dv2 dt, k sobre m2x1, menos k m2x2, mais 1 sobre m2ft. V2 está aqui. K sobre M2x1 mais 0V1 menos K sobre M2x2, 0V2 mais 1 sobre M2FTT. Legal. Então é importante reconhecer o formato da matriz e como distribuir os valores. Ah, poderia ser o derivado de x2, V2, a ordem aqui não importa. O importante é que essa ordem aqui seja a mesma dessa aqui, né, para facilitar a sua compreensão e organização do cálculo também, senão você começa a se bagunçar, né? Mas eu poderia pôr o dx2 dt em cima, o dv2 dt depois embaixo, né, um embaixo do outro aqui. Mas essa linha aqui, ó, ela tem que ter essa igualdade aqui para você conseguir compreender melhor o que você está modelando. Entendendo aqui que são as entradas, né, as derivadas são suas entradas no tempo, e aqui são saídas, né, os valores que você vai calcular para poder obter a saída. Mas por que eu não faço o isolo de x2? Não, é porque quando eu trabalho com as equações diferenciais, eu isolo as equações diferenciais. Aí eu faço uso das equações diferenciais iguais a esse aqui. E aí eu calculo esses carinhos aqui, x1, v1, x2, v2, para obter a minha saída, a função de saída. Eu posso muito bem utilizar o cálculo das variáveis de estado para obter a função de transferência. O que seria a função de transferência? ys, o ys aqui, dividido por o s, que é a entrada aqui, a tensão de entrada, por exemplo, no exemplo anterior. Para isso, eu preciso o quê? Obter, então, isolar, obter o y de s em função de u de s. Então, minhas variáveis são que x é igual a ax mais bu, né, as variáveis de estado. Transformando em frequência, eu vou aparecer esse s aqui devido a essa derivada, né? S, x de s igual a ax de s mais bu de s. Isolando x de s, eu tenho o quê? O s é um número apenas, mas ele está multiplicado por uma matriz, então s vezes a identidade, uma matriz de identidade, menos a, x, né? Ou seja, eu peguei isso aqui, passei para o outro lado, ficou si menos a, x igual a bu. Sendo si menos a inversa disso igual a π, esse é o famoso π maiúsculo. Cadê? Aqui.
Olha o pisão. Tem um pizinho? Não. É o fi. Tô lendo errado. O pi. Primário, esse aqui, né? Usado no produto. Fi. Tô lendo pi. Fi. O fi tem-se. Fi de quem? X de S igual a φ vezes BU. Ah, então o φ de S aqui, eu passei ele dividindo, que na verdade está multiplicando. Por que está multiplicando? Porque eu estou considerando inversa, né? É matriz, considera inversa. Então, a inversa de SI menos A vezes BU. Substituindo SX em Y de S, eu tenho que Y de S é igual a C, ó, substituir aqui, ó, C vezes X, que é o φ, S de S, né? Vezes B, vezes U. Mas o D está em função de U também. Então ficou C, φ de S, B mais D vezes U de S. Qual que é a função de transferência? Y de S sobre U de S. Ah, então pega esse U de S, passa dividindo. Vai ficar o G de S, então. Então G de S é igual a C, φ de S, B mais D. E daí, é complicado? Não, é complicado por causa desse caminho aqui, ó, da inversa da matriz. Mas, né, tem várias ferramentas que podem calcular o inverso da matriz para a gente com facilidade. Aqui um exemplo, já outro circuito, né, que estou trazendo já as variáveis de estado, né, x, né, o x pontinho aqui, o x elevado a x é igual a 0 menos 1 sobre cx mais 1 sobre c u, né? E a segunda variável é 1 sobre L menos L sobre L x aqui, né? Lembrando que x é um vetor, né? 0 vezes u. E aí, calculando o φ. Como é que eu calculo o φ para calcular essa inversa? A gente já tem o equacionamento, né? SI menos I menos A, S vezes I. A identidade é 1 aqui e 1 aqui, certo? Por isso que tem o S aqui e o S aqui. 0 aqui e 0 aqui. Menos A, ó, o A está aqui, ó. 0, então S mais 0 do A. S menos 0 do A, né? Depois 0 disso aqui. Menos 1 sobre C, vai ficar 1 sobre C positivo. E 0 menos 1 sobre L, vai ficar menos 1 sobre L. E S menos 1 sobre RL. Então fica S mais RL. Para calcular a inversa, né, tem um cálculo usando determinante, mas a gente pode muito bem pedir ajuda ao nosso amigo Simbolab. Né? Deixa eu ver como vocês estão vendo aí. Simbolab. Então, eu pedi aqui, ó, ver tudo. Eu pedi aqui inversa. Tem até inversa lá atrás, né? Calcular a inversa de S sobre um C menos 1 sobre L e S mais R sobre L. Dessa equação, né? Apertei aqui em ir, né? Então, eu venho aqui, né? Clico na inversa e depois clico aqui em matriz para inserir uma matriz para mim. Inserir aqui. Não vou fazer agora, depois eu erro alguma coisinha que demora mais tempo. Aí ele vem mostrando os passos da execução, né? Vem fazer aquele cálculo da inversa na unha, né? Na mão. E aí mostra o resultado. Eu queria só chegar nesse aqui, ó. Nesse resultado aqui, ó. 1 sobre S ao quadrado mais SRL, R sobre L, né? Mais 1 sobre LC. Voltando aqui. É o delta, né? S ao quadrado mais 1 sobre RL mais 1 sobre RLS, né? Mais 1 sobre LC. Esse é o delta. E S mais R sobre L, menos 1 sobre C. S mais R sobre L, menos 1 sobre C. Menos 1 sobre L, dá mais, né? Mais 1 sobre L. E o Szinho aqui, certo? Ah, então beleza.
Então, a gente fazendo uso disso aí, eu recomendo fazer, já que a gente está fazendo tudo online mesmo, recomendo fazer por aqui, pela praticidade também, e a gente não quer esgotar o tempo fazendo um tipo de cálculo como esse. Mas aí eu calculo inverso, certo? E aí a partir dessa inversa aqui, eu vou fazer o inverso disso aqui. A partir dessa inversa, então, eu vim aqui, né? Tem as funções, as equações do sistema. Tem a matriz inversa. E aqui a função de transferência vai ser o quê? C. O que é o C? É isso aqui, ó. Ah, C. A minha função de saída é a tensão do resistor. Então, 0E. Né? Então, meu C é o 0E. O B. O que é o B? O B é esse aqui, ó. Em relação à entrada. Né? 1 sobre C, 0. 1 sobre C, 0. E mais D. Mas eu não tenho. O D estaria aqui, ó. Eu não tenho esse D aqui, né? Feedforward, né? Que fala. Não tem esse D. Então, fazendo o cálculo linha coluna, obtém-se então o resultado da função de transferência a partir das variáveis de estado. Perceba-se que é também matricial, que eu posso muito bem fazer pelo computador como demonstrado, né, na função inversa. E com a função de transferência eu posso então entender o sistema como um todo. Legal. O que mais? Aqui um outro exemplo. Tem um capacitor, indutor, resistor, capacitor. Usando as leis de Kirchhoff da tensão, eu tenho o quê? 1 sobre C, AC, VL e C2, né? Que são CdV/dt é igual a IC, LD e dt é igual a VL. Então são as variáveis, né, os parâmetros que dependem da variação do tempo. A resistência não depende. Como assim não depende? Né? Ela não vai gerar uma alteração de comportamento conforme a variação de tensão de corrente no tempo. Né? A resistência vai responder ao que aconteceu no circuito. Né? Ele vai variar porque o circuito em si variou. Então, IC1, ó, corrente no capacitor 1 vai ser igual a IL mais IR mais IR mais IL, isso. A corrente que está fluindo aqui é a corrente que está descendo aqui, mais a corrente que está passando aqui. Faz sentido? Faz. É a mesma ideia lá do nó, né? No ponto aqui, em vez de Kirchhoff das correntes. A corrente que entra é a corrente que sai. O IL, beleza, vou deixar em função de IL. É um número normal. Mas o IR é 1 sobre R, VL menos C2. VL, que é a tensão aqui, ó, do indutor, menos VC2, que é a tensão do capacitor 2. Então, a corrente aqui do resistor é a diferença de potencial sobre ele, né, dividido pela resistência. Então, sobre R é a diferença de potencial, VL menos VC2. Já a tensão VL é o que? Tensão, deixa eu apagar aqui. Esse aqui. VL vai ser o que? A tensão do indutor mais a tensão do capacitor vai ser igual à tensão de entrada. Mas a tensão aqui? A tensão aqui vai ser a mesma dessa aqui. Então VL vai ser igual a VI. Não, VL mais VC é igual a VI. Então VC passa a dividir negativo. Menos aqui, né? Fica VL é igual a VI, tensão de entrada, menos a tensão do capacitor. Tá, beleza. Faz sentido. O que mais? E C2, corrente do capacitor 2, vai ser igual a corrente do resistor. Olha, ficou fácil. Por que igual a corrente do resistor? É porque só flui uma corrente aqui, ó. Só flui um. Quando o capacitor não está indo para nenhum lugar, né? Não está dividindo com ninguém, só flui essa corrente aqui. Não, então não está difícil. Então sempre eu deixo em função daquelas variáveis, né, que vão ser expressas por derivadas. Legal. Ixi, vai ser muita variável? Vai. Agora, aqui eu só repeti para tornar prático, né? Então, IC
é dVc1 dt, né? A corrente capacitor é CdV dt, o valor do capacitor passa dividindo. Eu isolei o termo do CdV dt, né? Certo? Passei dividindo aqui, menos 1 sobre R VC 1 vai VC 2. Menos 1 sobre R. IC igual a IL mais IR. IL menos 1 sobre R VC1 Aqui nós temos então as equações a partir da lei de Kirchhoff. Observe que ó, eu tenho o VL, mas o VL também pode ser em função do VC e do VI. Ah, legal. Então vamos levar isso aqui também. Ó. O que acontece? O IC é CdV dt. Então o IC1 é CdVC1 dt, que é igual a IL, né? Só que eu passei o capacitor dividindo, então ficou 1 sobre C1 IL, 1 sobre R VC, menos 1 sobre R VC2, então menos 1 sobre RC1 VC2, e aqui o VL, esse VL aqui que eu deixei vermelho, amarelo aqui, o VL é menos VC1, ó, menos VC1 sobre 1 sobre R, C1 que passou dividindo. Então, se eu peguei essa equação, substitui aqui. E da mesma forma, VI aqui, ó, 1 sobre R, VI, com o capacitor passou dividindo. Então, obtém as equações diferenciais, né? C em função de VC1 dt. Substitui aqui o VL para chegando aqui então em 4 termos, né? Tinha 3 termos aqui, tem 4 termos, é porque a gente substitui o VL. Da mesma forma, DIL dt é igual a VL, né? VL aqui, ó. LDI dt é igual a VL. Passei o L dividindo. E eu tenho DI dt em função de 1 sobre LCV mais 1 sobre LVI. Em seguida, eu tenho o IC2, que é igual a C2 dVC2 dt. Passo C2 dividindo. Tem 3 termos aqui, por quê? Porque justamente o VC2 aqui está aqui, né? VC2. 1 sobre RC2, que o C2 passou dividindo, VC2. E o VL, que é menos VC1, e mais VI, né? Mais VI, faltou mais I aqui no meio. Aqui. A minha saída, no caso, é VC2, certo? Tudo bem. Então, coloquei tudo. Eu retirei, né, a variável VL, né, do meu sistema aí. Ele não aparece aqui. Foi em função tensão do capacitor 1, corrente IL, tensão do capacitor 2 e a tensão que já é a saída. Né? Ó, VC1, VI, que já é a saída, VC1, VC2.
Aqui só lembrando, né? Isso aqui já era para ter aparecido antes. Mas eu tenho as equações de estado. Aí colocando no formato x. E aí eu tenho, ó, a ordem delas, né? Menos 1 sobre RC1, 1 sobre C1, menos 1 sobre RC1. Aqui, menos 1 sobre RC1, 1 sobre C1, menos 1 sobre RC1. E por último aqui o VI. Tá aqui, né? VI. Da mesma forma, variável 2, menos 1 sobre L00x, menos 1 sobre L, 00, x, né? Porque esse 1 sobre L que VI vai estar aqui, ó. 1 sobre L VI. Menos 1 sobre L, multiplicado pela primeira variável, né? Que é o VC. Lembrando, ó, VC1 e L, VC2. E por último, menos 1 sobre RC2 VC1, menos 1 sobre RC2 VC2, ó, do VC1 do VC2, porque 0 no IL. E a tensão VI 1 sobre RC2, 1 sobre RC2, VI. E a saída V0 é igual a C2, ou VC2. Então, o que é VC2? Ah, é a terceira variável. VC1 e L, VC2. Então ele nem colocou aqui, né, na resposta para simplificar, mas a gente poderia colocar a matriz mostrando, né, o que é cada uma das variáveis, né, para não ficar confundido. Aqui é um exemplo. Eu tenho 3 massas, seguindo a mesma linha daquele outro exemplo. Porém agora eu tenho x1, x2 e x3. Uma bola na parede, massa de 1K, um amortecedor, uma mola, aqui massa 1 x1, massa 2 x2, massa 3 x3 e a mola aqui, certo? E o nosso amigo aqui, amortecedor na parede aqui também. Muito bem, observando aqui valores unitários, né? Então eu tenho o que aqui? Eu tenho a massa, a mola e o amortecedor. Então eu tenho 1S ao quadrado, que aqui é a unidade 1, né? Mais 1S, mais 1. Essa é a equação de inércia desse sistema aqui. Porém, o nosso amortecedor está ligado na massa 2, então menos 1SX2, certo? Pô, mas a transformada da Laplace facilita demais enxergar o problema, facilita. Massa S ao quadrado, vezes a massa. Mola é um K só, né? KX. E o amortecedor é um S de X. Ah, legal. Então, S ao quadrado mais S mais 1, x1 menos S, x2, igual a F. Ah, a força está sendo aplicada aqui, ó. Pintei de amarelo aqui, mas a força está sendo aplicada aqui. Em seguida, para essa massa aqui, o que eu tenho? Massa, mola, amortecedor também, tudo unitário. S ao quadrado mais S mais 1. Porém, eu tenho menos 1S de x1 e menos 1S de x3. Que o amortecedor e a mola aqui estão, podem sofrer tensão ou compressão relacionados às cargas M1 e M2. Então eu tenho em x2 S ao quadrado mais S mais 1, menos S1 x1 por causa do amortecedor e menos 1 por causa da mola, de x3, né? Menos 1 de x3 por causa dessa mola aqui. E da mesma forma, em relação à massa 3, eu tenho S ao quadrado mais S mais 1, tudo unitário também. Esse amortecedor não está ligado a outra carga, está ligado só na parede, não vai movimentar. Já essa mola movimenta em função de x2, né? Então menos x2, menos 1x2. S ao quadrado mais S mais 1, x3, menos 1x2. Aí, o que acontece? Estou colocando aqui em função da derivada segunda. Essa derivada segunda, eu posso usar ela para ser representada ali, né, por uma variável intermediária, digamos, que seria uma derivada primeira. Então, x1, derivada segunda ali, que é a aceleração, né, derivada primeira seria a velocidade, e o x em si é o deslocamento. Então, observando essas variáveis, né, como é que eu posso ter minhas funções?
Eu tenho S ao quadrado, que é como se fosse meus dois pontinhos aqui, né? x1. Passo todo mundo para o outro lado, fica menos S x1. Ó, o S é como se fosse o pontinho aqui, né, da derivada. Menos x1, esse menos, mais 1 aqui, x1 passa menos x1. Esse menos S x2 passa mais x2 aqui, pontinho. Mais o F que já estava positivo aqui. Ah, beleza. Então eu tenho esse equacionamento relacionado à primeira equação. Já a segunda equação eu vou isolar agora em relação a x2. Então x2, dois pontinhos aqui, que é a segunda derivada aqui. O S ao quadrado também, né? Se eu enxergar por essa é mais fácil. Né? S ao quadrado é igual a, tá negativo e passa positivo. x1 aqui, sx1, menos sx2, esse mais s aqui fica menos sx2, e menos 1x2 aqui, menos x3 mais x3. Ah, legal, segunda equação. E a terceira equação, em relação a x3 aqui, segunda derivada, né, o s ao quadrado, eu vou ter menos x3 pontinho, né, que é como se fosse menos x3s, menos x3, que é esse 1s1, esse 1x3, mais x2, porque o x2 está negativo, fica mais x2. Certo. Qual que é a ideia agora? A ideia é considerar variáveis para expressar esse comportamento em si, esse sistema em si. Né? Z1 é como se fosse x1. Z2 é como se fosse a primeira derivada de x1. Ah, então, mas eu não vou ter segunda derivada? Não, mas aí eu posso considerar a derivada de x2. Derivada de x2 vai ser igual a segunda derivada de x1. Certo. x3 é igual a x2. Desculpa, z4, z3, né? Z3 é x2. E z4 é igual a x2, a derivada de x2. Z5 é igual a x3 e z6 é igual a derivada de x3 aqui. Como é que eu organizo isso? Ah, eu coloco, ó, tá aqui em função da segunda derivada, mas eu tenho essa representação de variáveis de estado, e aí eu, ó, derivada de x1, né? A derivada de Z1, derivada de Z1 é igual a Z2. Derivada primeiro de Z1 vai ser igual a Z2. Eu estou colocando tudo em função de Z1 e Z2. Z3, Z4, Z5, Z6, Z sucessivamente. Então essa seria a primeira equação. Z2, derivada de Z2 é igual a derivada de segundo de x1. Ah, a derivada de segundo de x1 está aqui, ó. Eu, ao invés de deixar em função de x, eu coloco em função dos z's. Né? Eu não cheguei na percepção, não estou usando a percepção de velocidade, aceleração. Eu estou usando a ideia de representar as derivadas, todas as derivadas em primeiras, né? Derivada primeira de uma variável. Então, Z2, a derivada de Z2 é igual a segunda derivada de x1, que é igual a menos x1, pontinho aqui, menos x1, mais x2 pontinho, mais f. Ah, o que é o menos o x1 pontinho? X1 pontinho, é x2, é z2. O que é o x1? X1, x1 é z1. Aí eu substituo aqui, ó. O que é o z2 pontinho aqui? Z2 pontinho é o z4. E o f é força de entrada. Ah, legal. E a derivada de z3? A derivada de z3 é a derivada de x2, que é igual a z4. Então, meu z3 vai ficar em função de z4. Meu z1, derivada de z1 vai ficar em função de z2. Derivada de z4. Derivada de z4 é igual a derivada segunda de x2, que é igual a isso aqui, ó. x1 pontinho, menos x2 pontinho, menos x2, mais x3. X2 pontinho é igual a z2. x1 pontinho é igual a z2. x2 pontinho aqui é igual a c4.
x2 é igual a z3. x3 é igual a z5. Então eu criei várias variáveis e considerando elas todas como entrada, né? z1, derivado de z1, derivado de z2, derivado de z3, derivado de z4, derivado de z5, derivado de z6. Derivado de z5 é igual a derivada de x3, que vai ser igual a z6. E a derivada de z6 vai ser igual a x3, dois pontinhos, derivada de x3, que vai ser igual a isso aqui, ó. Menos x3, pontinho, menos x3, mais x2, que vai ser igual a x3, dois pontinhos, é igual a z, x3, não, x3, menos x3, um pontinho aqui, é igual a z6, x3 é igual a z5, e x2 é igual a z3. Certo. E daí? Daí que eu chego, então, nas equações, ó. E aí, ó, z pontinho já está representando todos os z's aqui. Essa primeira linha representa a primeira equação. Só um em z2, né? z2 aqui. z1, z2, z1. Lembra que eu falei que é importante a gente seguir essa sequência? Então a sequência está aqui, a mesa está aqui. Eu não preciso nem representar a matriz aqui, ó. Que é o primeiro exemplo está mostrando a matriz. Eu posso só colocar em função do vetor. Ó, z pontinho e z aqui. Já essa aqui está representando o quê? Menos 1 z2, ó, z2 é o segundo elemento. Menos 1 z3, 0 z4, 1 z5. Não. Esse aqui, né? Menos 1 z2. Não, menos 1 z1, é porque está fora de ordem, não estou lendo aqui. Menos 1 z1, menos 1 z2, 0 z3, 1 z4, 0 z5, 0 z6. Mais 1 ft. Essa equação. Já essa outra aqui, z3 vai ser igual a c4. Olha esse 1zinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. z4, derivado de z4 vai ser igual a 0 z1, 1 z2, menos 1 z3, ó, menos 1 z3, menos 1 z4, c5, 0 z6, igual a 0 ft. E a derivada de z5 vai ser igual a z6, 0 ft. E a derivada de z6 vai ser igual a z3, ó, 0 z1, 0 z2, 1 z3, 0 z4, menos 1 z5, menos 1 z6, 0 ft. Caramba, ficou grande? Ficou, mas o sistema também tinha 3 massas, né? E aí, por ter 3 massas, eu tenho as variáveis e por estar trabalhando com deslocamento, velocidade e aceleração, né, eu precisei de 6 variáveis para representar o sistema, né? 2 para cada deslocamento, né, x1, x2, ou x1 derivado de x1, né, porque aí o sistema ficou em função da segunda derivada, né, aqui. E a minha saída é o que? x1, x2, x3, x4, x5, né, 1x5, ó, 1z5, né, 1z5. Deixo esse exemplo para vocês estudarem. Não é simples, mas essa representação está bem próxima do que a gente pode fazer em uma implementação de um sistema, né, de um equipamento. E revisem a aula. Bons estudos!